um espacinho para falar comigo. É que a Vira só um pouquinho mais para a hora que o senhor veio, eu estava na reunião online da Comissão de Assuntos Internacionais. E o plenário volta às 4h30. Eu falei, liga lá porque deu certinho. Mas é isso. Eu tenho um programa na ESA, chama 30 Minutos. Justamente porque é uma entrevista que a gente procura, 30 minutos é uma coisa rápida. E como está na ESA, eu sou advogado, sou professor também, a gente procura trazer pessoas que tenham, assim, que possa fazer uma ponte entre o jurídico e outras N coisas. Então, o seu perfil é fantástico. Pronto, vamos lá. Posso te chamar de Janaína? Por favor. Então tá bom. Até porque você tem um perfil muito interessante, que é essa coisa do acadêmico, que veio para a política. Mas antes disso, a gente sempre começa a entrevista fazendo uma pergunta inusitada. Tá. Qual era, na sua infância, a sua brincadeira preferida? Quando você era menina, o que você mais gostava de brincar? Eu era uma criança velha. Uma criança leitora? Mas nem isso, eu não era de brincar, entendeu? O que você gostava de fazer? Te dava prazer? O que chamava muita atenção das pessoas, com 1 ano e meio eu tinha uma lozinha. Minha avó me deu uma lozinha. E eu com 1 ano e meio, segundo relatam, né? Com 1 ano e meio eu escrevia na lozinha, entendeu? Já tentava escrever? Não, eu escrevia. E o pessoal achava que, assim, são relatos, né? Eu lembro de ter a lozinha. Então, assim, eu nunca fui de brincar. Sempre tive muita dificuldade com brincar. Nem boneca, nada? Não, eu tinha as bonecas, mas assim, como a minha mãe foi mãe muito nova, às vezes eu até ria, eu era pequena, já ria, porque quem brincava com as minhas bonecas era minha mãe. Você nasceu aqui em São Paulo? Sim, sim. Que bairro que você morava? Eu nasci na Água Rasa, que é onde moravam as minhas 2 avós, né? Então nasci na Água Rasa, mas rapidamente mudei para o Tatuapé, cresci no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo. Sei. Uma infância boa. Foi, não tem... Ou sofrida? Não, eu era muito velha, entendeu? Então, assim, eu queria cuidar dos problemas, resolver os problemas da família inteira, eu me envolvia muito com tudo, então eu não tive, assim, uma infância. E como é que o direito apareceu para você? Por quê? Você Meu falou, amigo, quero ir para esse lado, quero fazer direito. Era uma coisa que você sempre teve contigo ou não? Aconteceu? É assim, o meu pai sempre sonhou fazer direito. Meu pai sonhava ser delegado de polícia. E por ter sido pai muito novo, muitos filhos, muitas dificuldades, ele não pôde fazer faculdade naquele momento. Né? Tanto é que meu pai, ele se formou depois da gente. Né? Meu pai se formou depois da gente, mas no fim acabou estudando psicologia. E ele queria fazer direito para ser delegado, e ele falava muito assim pra gente, se vocês tiverem dúvidas sobre o que estudar, estudem direito. E aí ele fazia a seguinte brincadeira: quem estuda direito pode ser qualquer coisa, até advogado. Não tá tão errado. Então, assim, ele sempre bateu muito com a gente que era uma faculdade muito ampla, um curso que te prepara para muitas coisas. Então eu cresci ouvindo isso, né? Meu pai sempre estimulou muito a estudar, né? Meus pais, mesmo a minha avó, que meus avós eram pernambucanos, eu convivia muito com eles, mas sempre incentivando. Então, assim, muito embora seja uma família de origem, vamos dizer assim, simples em termos acadêmicos, intelectuais, sempre valorizaram. E aí você foi para o direito, depois que você terminou o direito, você foi advogar ou você não chegou a advogar? Opa, claro! Advogou? Bastante? Anos! Que isso, legal. Criatura? Que legal! A primeira coisa que eu comprei quando eu me formei foi minha beca. Eu queria ter o gosto, e assim, tá interessante. E já foi pro criminal direto? Assim, para advogado, tô falando. Eu fui fazer estágio num escritório que era criminal. Então, na verdade, não é que eu decidi fazer criminal. Foi meio... eu sempre pensei em prestar concurso para promotora, nessa questão de buscar justiça. Mas aí eu fui fazer estágio num escritório que era criminal. Eu também estava trabalhando no departamento jurídico 11 de agosto, que seria o escritório, vamos dizer assim, o escritório que atende a população carente na Faculdade de Direito da USP. Então, assim, a advocacia
Imagina, eu nunca deixei de advogar. Eu ouço dizer, comecei a advogar no 3º ano da faculdade, quando comecei o estágio e o jurídico, porque o estágio no jurídico é advogar, né? Você toca tudo sozinho. Com certeza. E eu só me afastei da advocacia para tomar posse aqui. E como é que surgiu a questão do acadêmico? Você tem uma atividade acadêmica forte, ser professora. Eu sempre fui muito estudiosa. De estudar, de então, buscar por exemplo, essa coisa. Quando eu... Você chegou a fez doutorado, mestrado, fiz livre docência. Livre docência. Concorri à titularidade. Você buscou esse caminho. Sim. Mas foram vidas paralelas, Exato. Né, que de certa forma se complementavam. Eu estou licenciada da USP, uma licença não remunerada para cumprir o mandato, mas Sim. eu sou professora da USP. E eu sou uma das poucas professoras que sempre disse em sala de aula que trabalhar é importante. Os meus colegas, eles têm, e eu não estou dizendo que eu esteja certa e eles errados, tá? Mas eles têm uma visão de que o professor deve se dedicar com exclusividade a pesquisa. Isso, que os alunos não devem fazer estágio. E assim, tinha até um diretor do direito que falava isso, eu esqueci o nome dele. O professor Mark. Que ele falava isso. Não tem que fazer estágio. O professor Mark foi meu professor de direito romano no 1º ano da faculdade, depois prestei concurso, virou meu colega, né? Foi nosso diretor, é uma pessoa muito bem intencionada e eu respeito a visão dele, mas a gente diverge assim 100%. Porque eu entendo que a pessoa que só estuda, ela perde a concretude. Né? Ela perde. É óbvio que se você vai para uma vida profissional muito, muito assim, exaustiva, quando você coloca o dinheiro acima de tudo, fica difícil, né, desenvolver esse outro lado. Mas eu entendo que estudar, né, ter uma vida acadêmica e conciliar com a vida profissional, entre aspas, é algo que enriquece os dois lados. E você tem uma trajetória interessante, Janaína, porque assim, você estava no universo jurídico, acadêmico, vamos dizer assim, advocatício e acadêmico, Sim. E de repente as portas da política, vamos dizer assim, entre aspas, né, sem que você pedisse, surgiu aquela questão do impeachment e tudo e tal. Sim. Quer dizer, você entrou por esse caminho aí, Sim. buscando, eu imagino, e gostaria de ver se é isso mesmo, que você não tinha uma intenção política, ou você tinha, quando você pensou Não, uma intenção no pedido, política partidária, jamais. assim, vou entrar com isso aqui. Não, jamais. O que eu sempre tive foi uma vida política, no sentido de participativa. Tá. Então, assim, cidadania. Sim. Então, por exemplo, se tinha um trabalho de conscientização da população sobre a dengue, né, eu participava. Mas isso desde pequenininha. Entendeu? Eu sempre organizei essas ações. Mais uma participação política. Então eu entendo que isso é ser político. Né, no sentido... como é que aquele negócio todo chegou para você? O que exatamente? Por exemplo, a questão do impeachment. Porque tinha lá Hélio Bicudo, Na Miguel verdade, Reale. Como é que isso chegou até você? Na verdade, eu que levei até eles, Eu inventei, eu criei, eu levantei, entendeu? E foi atrás deles. E fui atrás de pessoas que pudessem me apoiar nessa empreitada. Porque eu entendia que algo precisava ser feito. Naquele momento, eu entendia que teria que ser alguém mais sênior, alguém mais, né? Eu não conseguia ver que eu poderia ser a pessoa legitimada tanto. Tanto é que quando eu levei a peça para o Dr. Hélio Bicudo apreciar... Ele foi o primeiro, assim, fora, que você buscou fora? Não, o Dr. Hélio foi o último. Porque eu bati em tantas portas antes do Dr. Hélio aceitar... Ninguém queria encampar o negócio. As pessoas liam, concordavam, me elogiavam, dizia que estava certo, mas na hora de pôr o nome, elas não queriam, por uma série de razões. Eu ouvi de tudo. Eu ouvi, olha, não quero envolver meu escritório, não quero prejudicar minha carreira acadêmica, eu vou prestar concurso daqui a algum tempo e não posso assinar isso com você, ou eu tenho um sócio, ouvi até assim, minha mulher não quer, minha família, não vou me indispor com a minha família, porque todo mundo tem um petista na família, né? Eu tenho vários. E sim, entendeu? Todas as famílias são iguais, né? São multifacetadas, são plurais, eu acho isso bom. Tem bolsonarista também nas famílias. Bolsonaristas, petistas, tantos outros istas, né? Mas eu ouvi de gente dizendo assim, não vou me indispor com o irmão que é petista, não quero.
A primeira pessoa que efetivamente decidiu abraçar essa empreitada comigo, que leu, foi o Dr. Hélio. Ele não só disse, olha, tá certo, ele disse, vamos fazer, entendeu? Então foi um caminho inverso, não é que chegou para mim. E ele é que colocou o Miguel Reale junto? Não. Você também foi atrás do Miguel? Eu já tinha chamado o professor Miguel. E porque ele falou, o que professor Miguel foi meu orientador no doutoramento. E depois foi meu colega de departamento, né? Porque eu sou professora livre-docente e ele é professor titular. Então a primeira pessoa que eu chamei para entrar junto comigo foi o professor Miguel. Entendi. Entendeu? Só que o professor Miguel, ele tinha uma visão de que não cabia impeachment. Se o senhor fizer uma pesquisa, o senhor vai encontrar um texto dele no Estadão e no jornal do advogado dizendo que não cabia impeachment. Né? O que fez ele mudar de ideia? Eu acredito que depois que nós apresentamos e houve aquela nossa peça, não sei se o senhor vai recordar, ela foi transformada num abaixo-assinado popular. Imediatamente, vários deputados de vários partidos se reuniram, fizeram uma frente para o impeachment e pegaram a peça e transformaram num abaixo-assinado. Isso foi disponibilizado para o grande público e muito rapidamente, eu acho que a gente amealhou assim, 2 milhões de assinaturas. Até curioso, porque se bobear foram 2 milhões, né? Depois eu tive 2 milhões de votos. Eu sei que é difícil perguntar uma coisa dessa numa entrevista tão curta, né? Mas vou te colocar um desafio. Nós estamos agora em 2022, tudo começou em 2015. Então estamos aí com 7 anos. Sim, foi 2015, é verdade. Que balanço você faz? Quer dizer, como é que foi essa experiência? Me conta um pouquinho, como é que você olha para o passado e vê isso que aconteceu? Esse impeachment, o processo todo. Você saiu de um ambiente de ser advogada, de ser aquela professora, foi lá para ficar dentro do Congresso todo dia, fazendo milhões de coisas. Como é que foi essa experiência? Acho que podem ter vários olhares, né? Do ponto de vista do Brasil, eu vejo como algo muito positivo. Então, você tem esse resultado, assim, foi bom? Foi você importantíssimo. Faria tudo. Não tem arrependimento? Jamais. Tá tudo certo? Não, jamais. Eu acho que foi muito importante para o país. É importante o jovem entender, né, que existe uma Constituição, que existem instrumentos democráticos, né, jurídicos e democráticos, para que nós tomemos providências. Isso é muito importante. Porque em nenhum momento, assim, depois, agora, né, passado o tempo, você falou, puxa, acho que no fim das contas, acho que ela era inocente. Não acho. Eu respeito quem tem essa opinião, eu sou democrática, mas não era. Não é a minha, mas muita gente fala isso. A situação foi muito sistêmica, entendeu? E a denúncia... Mas aquela coisa de que ela fez, o que outros já fizeram antes... Não, é porque as pessoas se apegam muito à questão fiscal, exclusivamente. Mas, na verdade, o fiscal foi para encobrir todo o resto. E tudo isso estava muito bem narrado na denúncia, entendeu? É que o ex-presidente da Câmara, ele circunscreveu uma parte da acusação para tirar o foco do Petrolão, porque... Ele estava envolvido. Sim! Então, assim, e eu expus isso no Congresso, eu fiz questão de deixar isso muito claro. Então, assim, não tem nenhum tipo de arrependimento, pelo contrário. E esse contato teu com o mundo político, com os políticos, com o deputado, com o senador, o que ficou para você de marca, de experiência? Eu tenho muitas críticas ao sistema eleitoral. Eu entendo que ele é muito falho. Eu entendo que ele dificulta pessoas a entrarem nesse mundo, dificulta pessoas que queiram fazer as coisas corretamente a entrarem. É muito poder e muito dinheiro na mão de donos de partidos. E eles usam esse poder e esse dinheiro, entendeu? Para escolher em quem o povo vai votar. No fim das contas. Então, assim, independentemente de... É tão duro, porque quando a gente está numa posição política, é difícil a pessoa que está assistindo, vamos dizer assim, separar as coisas, entendeu? Mas antes de tudo, eu sou uma pesquisadora. Eu estou aqui, vamos dizer assim, quase que num trabalho de campo, sabe? Isso aqui vale muito mais do que um doutoramento, um pós-doc, em termos de aprendizado. Mas quem olha o que aconteceu, por exemplo, com o Sérgio Moro, né, talvez consiga compreender o que eu estou dizendo. Não estou aqui dizendo, nem falando a favor nem contra ele, nem a favor nem contra... Analisando cientificamente, digamos. Quando ele é pinçado do Podemos
e levado para o União Brasil. Não sei se a culpa é mais dele, se é mais, eu não sei. Mas este movimento, pelo menos até o momento, foi um movimento de anulação dele como potencial político. Você consegue entender? Sim, claro. E ele foi completamente anulado. E como ele fez isso no último dia do prazo... Porque do Podemos ele podia até não ser eleito, mas ele seria... Ele teria o poder, pelo menos foi o que eu avaliei, né, nas reuniões que fiz, tudo. Mas assim, ele teria o poder de decidir candidatar-se a presidente, eventualmente compor com alguém sendo vice, sair a senador no Paraná. Ele tinha plena liberdade ali. De repente ele se coloca numa condição em que ele está na mão do deputado Luciano Bivar. E veja que eu não estou com isso desmerecendo nem A nem B. Está analisando. Mas acabou. Entendeu? Um movimento na véspera do último dia do prazo aniquilou um potencial político. Goste-se ou não, é fato. O homem tinha 11%. E certamente foi feito de maneira deliberada. Não foi sem querer. Eu não sei por quem, eu não sei a pedido, a mando de quem, mas o que é importante é o seguinte: eu vejo todo dia as redes dele, pessoas me escrevem que queriam que ele fosse o candidato. Não vou entrar no mérito. O que eu quero dizer é o seguinte: tem um grupo da população que gostaria de votar nele. E não vai conseguir. Pode ser que em outubro, sei lá, em setembro, ele, poxa vida, queria poder me candidatar. Ele não pode mais. Porque ele depende do dono do partido, entende? Então, é um sistema cruel com os potenciais candidatos e principalmente com o povo. Então, assim, eu tenho uma clareza dessa crueldade muito mais do que com relação aos... Você acha que o processo do impeachment te deu isso? Esse senso de realidade ou a tua experiência aqui? Ô, meu pai, aqui. Isso aqui não tem preço. Em termos de aprendizado, sabe? Não, nossa Senhora. Você teve contato com o lado petista lá no impeachment? Pessoas do PT que vieram te procurar para falar coisas? Lá eu tive como eu sempre advoguei, eu procurei me manter bem distante de todos os parlamentares. Ali eu cumprimentava as pessoas, às vezes não vinham me tirar uma dúvida. Mas não ia no saco ninguém? Não, eu não fazia reuniões, eu não tinha nem com um lado nem com o outro. Eu procurei me manter completamente distante para ter um olhar técnico, para ninguém também alegar nenhum tipo de influência. Então eu era muito fechado, eu ficava muito ali cuidando, né, do processo em si. E a experiência que eu tive com os parlamentares foi muito negativa. Eles foram, os da esquerda, muito agressivos. Alguns magníficos, mas eu acho que passou um pouco acho que não precisava. A própria Dilma não falou contigo? O único contato que eu tive com a ex-presidente foi no dia do interrogatório. Não tive nenhum contato mais com ela, nem antes, nem depois. E ela foi educada comigo, como eu fui com ela, não tenho queixa dela. Nesse aspecto, não tenho queixa. Mas... E depois que o impeachment foi aprovado, você recebeu algum tipo de ameaça, alguma coisa assim ou não? Morreu ali, acabou, você foi embora? Antes, durante e depois. Tá. Mas assim, por exemplo, aqui na casa, muito embora no início tenha sido muito conturbado, o trato é um trato entre todos os colegas, né? Cordial. Todos, da esquerda, da direita, quando converge, quando diverge, não tem... Te surpreendeu isso? De ter essa cordialidade, você esperava uma coisa mais, uma animosidade maior? Ou não? Talvez tenha a ver com o meu estilo também, né? De nunca atacar pessoas, de sempre falar da ideia. Entendeu? Então não sei se eu fosse diferente, se seria diferente, não sei te dizer. O modo de atuar da esquerda é diferente da direita? Digo, dentro da casa? O modo de conduzir, por exemplo, um projeto que interessa para você, a tua condução é diversa, é diferente do modo de conduzir de um projeto do PT ou do PSOL. Você sente essa diferença ou não? Na verdade, os parlamentares têm uma maneira mais ou menos similar de trabalhar, de atuar. O PT tem um profissionalismo maior do que o PSOL, né? Em que sentido esse profissionalismo? Apresenta um projeto mais bem Não. Eles acho que eles têm uma capacidade de diálogo maior, assim, o PSOL ainda tem muito aquela coisa do vitimismo. Eu sinto mais essa... O PT se compõe mais, cede para compor, para... Eu acho que eles, não é nem questão de ceder ou não ceder, eles têm mais profissionalismo em tudo.
Tanto é que muitas vezes a direita fica com raiva de mim, porque eu falo, olha, vocês têm que olhar como é que eles trabalham. Não estou falando da parte das coisas erradas que eu levantei, estou falando assim, método, da profissionalização, entendeu? Então eu vou te dar um exemplo bem objetivo. Nós estamos no ano eleitoral, não vou entrar em mérito aqui de candidatos, mas a esquerda, talvez por ter ficado mais tempo no poder, talvez por ter tido essa inteligência de ocupar as universidades, as redações. Tem muito mais professores na esquerda. Então eles têm essa capacidade de articulação. E que na minha opinião, humilde opinião, usam por mal. Mas existe essa capacidade. E a direita, talvez por desmerecer o acadêmico, o intelectual, muitas até o estudo, né? E está errado, porque o verdadeiro direitista, ele valoriza o mérito. O verdadeiro direitista... Ele sempre acha que está catequizando, né? Os bolsonaristas falam muito isso. Você pegar as obras, né, dos verdadeiros direitistas, o liberalismo realmente, sejam brasileiros ou não brasileiros, o conhecimento intelectual é muito valioso, porque tem a ver com mérito, né? Claro. Então nós ainda temos uma direita que precisa se sofisticar, sabe? Que precisa... tirar um pouco das vaidades, mas eu acredito que isso seja um processo. Não sei se eu consegui ser claro. Sim, claro, conseguiu bastante. E que saldo que ficou disso, do impeachment pra gente até agora, da tua atuação aqui, que saldo que ficou? Você olha para trás e fala assim, puxa, fiz bem ou não? Devia ter ficado na academia, devia ter ficado no meu escritório, ou não? Você fala, pô, foi legal. Eu não me arrependo nada de ter vindo para cá, pelo contrário, agradeço a Deus a oportunidade, ao povo que confiou muito em mim, porque foi uma oportunidade ímpar de realização para mim e para o coletivo, né? Tem um trabalho do parlamentar que é invisível, que é o trabalho de impedir aprovações de coisas ruins. Em regra, o eleitor pergunta, mas o que você fez? Quantos projetos aprovou? Quantos projetos apresentou? Essa é uma parte do trabalho, mas tem toda uma parte, né, seja de fiscalização, seja de aprimoramento dos projetos dos colegas e do próprio Poder Executivo. Eu costumo brincar com as crianças, isso aqui é uma fabriquinha de leis, né? Entra uma matéria-prima aqui, passa por uma estação, você melhora com uma emendinha aqui, passa por outra estação. Então é muito bonito se você olhar do ponto de vista teórico do processo legislativo, entendeu? A tua visão do povo brasileiro mudou de você passar por essa experiência? E você ter essa experiência como parlamentar, você fala assim, pô, eu imaginava que o povo era uma coisa, olha que eu estou aqui trabalhando é outra coisa. A gente precisa ainda esclarecer muito a população sobre o papel dos parlamentares, dos políticos. Existe muita expectativa de coisas que não são da nossa competência e que podem até esbarrar no ilícito. E a pessoa não faz por mal. Né? A pessoa entende que se ligar para um deputado, se vier aqui, que vai passar a fila, que vai conseguir vaga. Você entendeu? Tem um pouco dessa cultura, mas que eu não acho que é por maldade do nosso povo. Eu acho que é esclarecer. Olha, esse não é o papel de um deputado, senão cada um teria que ter um seu deputado para cuidar dos seus problemas particulares, entendeu? Então, assim, eu acho que falta mais esclarecimento, mais transparência no sentido de ensinar mesmo. Mas eu sou um otimista com relação ao país, com relação ao nosso povo. Agora fala uma coisa, Janaína. A água não veio. Por isso, pede pra cá, por favor.